E aí, pessoal, revisando o conteúdo de Roma Império, professor Elvis John, História em Cena. Vem comigo que tem muita coisa bacana, ó. Eu dividi para vocês o Império entre alto e baixo. Tem muita gente que tem a dificuldade de perceber essa divisão. O Alto Império é um período de prosperidade, um período de estabilidade. Lembra que na nossa última aula de República, a gente entendeu que a República ela termina em crise, ela termina em guerra civil, os triunviratos. Ora, o primeiro imperador, que foi o Otávio, ele tem uma grande missão de manter a ordem. Claro que essa ordem vai ser mantida com a política do pão e circo, vai ser mantida pela força da repressão, a revolta de escravos, a revolta de plebeus. Mas ele consegue. Esse período, então, é chamado de paz ou Pax Romana. Não quer dizer que Roma deixou de fazer guerras. Pelo contrário, ainda temos 2 séculos de império, alto império, onde Roma vai conquistar territórios. Aqui nós temos 2 séculos de conquista. O último imperador a fazer as grandes conquistas foi Trajano. Isso vai lá no século II. Então, tem guerra sim. Essa ideia de estabilidade é a ideia de acabar com os conflitos internos. Conflitos internos. Fique muito claro, tá bem aqui, ó. Fim dos conflitos internos. Legal? Surgimento do cristianismo. O cristianismo é importante, pessoal, enquanto fato histórico, porque ele vem contra todas as bases do império. Ele é contra a divindade do imperador, ele é contra o politeísmo e ele é contra a escravidão. Poxa, a escravidão é a principal base de sustentação do Império Romano. Por essa razão, os primeiros cristãos foram muito perseguidos e faziam seus cultos nas catacumbas. Foram crucificados, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, então foi duramente crucificado, desde os apóstolos até os seus seguidores. Quem vai divulgar o cristianismo é Paulo de Tarso. Não esquece disso. Em praticamente todo o Império Romano, pois Jesus só teve oficialmente 3 anos de propagação, de pregação e dentro da Palestina, segundo a doutrina cristã, enquanto objeto histórico de estudo, beleza? Então vamos aqui, ó. Esse período é um período de muito crescimento. E o cristianismo está se expandindo a duras custas, com duras perseguições. Mas ele vai conseguir. O interessante é que todo esse período aqui, o cristianismo não usa armas. E vão ser 4 séculos, porque nós temos 2 séculos de Alto Império e mais praticamente 2 séculos aí até o cristianismo ser aceito de Baixo Império sem a utilização de armas. Quando é que o cristianismo vai, ou não? Corrigindo, quando é que os cristãos vão usar armas? Nas cruzadas. Mas aí não é o cristianismo, porque a doutrina cristã não prega isso, assim como o Islã também não. Eu estou confuso. E a ideia da Guerra Santa? A Guerra Santa do Islã deixa claro que você tem que defender sua fé, defender sua casa, pregar, usar a religião, usar a educação, o lápis do educador, certo? Mas, se necessário, pegar em armas. Os grandes radicais só entendem essa parte. Daí não existe religião que prega a guerra. Quem prega a guerra são os que não entendem ela, são os religiosos. Cuidado, parte pequena deles que acaba, então, sujando o nome de uma grande comunidade religiosa, que é, no caso, o Islã. Perfeito? E o cristianismo também com muitos radicais. Vamos voltar para cá. Esse período, então, é um período de extensão territorial, revisando, é um período de contenção de revoltas de escravos, revoltas de plebeus, de crescimento, de estabilidade. O primeiro imperador foi Otávio Augusto César, ou Otaviano. Até aqui, beleza? Vamos avançar. Quando é que o Império Romano ele entra em crise ou decadência, que é o que é mais cobrado para nós? Já é do século III, parte do século III até o século XV. Perdão, século V, onde a gente vai começar a perceber já uma formação do feudalismo. Turma, do século III ao século V, a gente já tem as sementes do feudalismo, tá bom? Já tem algumas características feudais. Não existe feudalismo, porque o feudalismo só se consolida no século IX. Mas isso é um outro assunto, para uma outra revisão. Vamos lá. Decadência do Império está linkada com o quê? Com o fim das conquistas. Você tem que linkar o fim das conquistas. E o fim da conquista, tá, pessoal? Está diretamente relacionada com a Pax Romana. Porque a Pax Romana ela tem 3 estágios.
Primeiro estágio, que eu chamo de curto prazo, estabelecer, né, pessoal, conter a estabilidade, tá? 1, 2, 3, conter as revoltas, estabelecer, né, o crescimento, levar a estabilidade. Primeiro estágio. Segundo, expandir territórios e aumentar a riqueza. Terceiro, parar com as conquistas. Aí vem um problema. Esse terceiro estágio é a longo prazo, 2 séculos. Quando para com as conquistas, para a entrada de escravos. E Roma dependia de escravos. Eu não digo a cidade, eu estou falando do império. Então, sem escravos entrando, os que têm não vão sustentar a necessidade de geração de riqueza para todo aquele ambiente, para aquele todo espaço geográfico, toda aquela administração burocrática. Não dá, pessoal. Então, vai faltar o quê? Vai faltar riqueza. Então, a Pax Romana associada ao cristianismo, por quê? O Império Romano ele vai se cristianizar. O exército romano vai se cristianizar. Os imperadores, tá? E aí a gente tem quem primeiro? Constantino, no século IV, ele determina, no Edito de Milão, o cristianismo com a religião livre. Logo após, Teodósio, também no século IV, o cristianismo como religião oficial. E aí o politeísmo ele vai desaparecendo. Não totalmente, porque até hoje existe. Existem pessoas que cultuam as religiões antigas na Europa, ok? Mas o cristianismo passa a ser religião oficial. E o cristão, ele não aceita a escravidão. Não adianta o imperador mandar perseguir cristão porque ele está indo contra ele mesmo. Então, o que vai acontecer? Constantino ele é muito inteligente. Ele organiza a Bíblia no Concílio de Nicéia, ele reúne as várias tendências cristãs, organiza o documento bíblico, cristianiza-se, e a partir daí ele passa a ter o apoio do exército, ele passa a organizar a própria igreja. Aí é que nasce a Igreja Católica, com toda a estrutura hierárquica do Império Romano. Por isso tem imperador, tem bispos, é toda a estrutura do Império Romano. Legal? E assim, turma, o cristianismo, não aceitando a escravidão, como é que esse império vai manter a principal base de manutenção da riqueza e de geração dessa riqueza dentro desse império? Não vai. Daí gera a crise do escravismo, que é o maior fator, vou para cá, que vai eclodir na decadência do império. Ó, crise do escravismo vai puxar todas essas demais crises, ó. Ela leva à crise econômica devido à alta dos preços, mais o desabastecimento. Se eu tenho desabastecimento, eu vou ter que comprar de povos vizinhos. E nessa época o denário era em moeda de ouro e prata, então eu vou jogar a moeda para fora, balança comercial desfavorável. Isso leva a uma crise financeira, falta de moedas. Olha, ó, falta de moedas. Se eu não tenho moeda, como eu vou sustentar o comércio? Crise econômica, crise do comércio. Tá? A crise econômica é mais ampla, tá? Queda das atividades urbanas e as cidades começam a minguar, a enfraquecer. Enfraquecimento do exército, não tem dinheiro para pagar o exército. Se não tem como manter o exército, cada vez mais, desde o século III, nós temos as invasões bárbaras permitidas, que são os colonos, a lei do colonato, lá no início do século III. E o que a gente vai perceber é que, com o tempo, esses bárbaros vão participando do exército. Só que eles não estão nem aí para Roma, eles querem que é dinheiro, são mercenários, e esse exército enfraquece, conquistando cada vez mais territórios. Perfeito? São as invasões, primeiro, invasões permitidas. Essas invasões, pessoal, com o tempo, elas vão se tornando cada vez mais violentas. Mais violentas, quando vai avançando o século III e século IV, porque as fronteiras estão fracas. Com o exército fraco, essas terras vão ser tomadas, o império vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que foi crescendo desde lá da República Imperialista agora vai minguar totalmente até o final do século quê? Do século V. Perfeito? Daí a gente tem as grandes invasões bárbaras, que vem a pergunta. O que leva à crise do Império Romano? As invasões bárbaras, elas foram a razão? Na verdade, elas são razão e consequência. Porque se o Império não tivesse fraco, não teria invadido. E com a invasão piora mais ainda, porque os bárbaros, eles vivem do saque e da agricultura. Então eles vêm ruralizar o Império. Porém, as cidades já estão fracas. Cada vez mais, as pessoas estão indo para o campo. Diocleciano, lá no final do século III, ele determina que a lei do colonato que existe desde o início lá do século III, as pessoas ficassem no campo para substituir os escravos.
Ora, eu estou no campo, eu estou seguro, porque eu tenho a terra do Senhor, a Vilau, que pode ser um nobre, pode ser um plebeu rico, pode ser até um bárbaro que já tem invadido há muito tempo de forma amistosa. Mas eu estou lá trabalhando, eu tenho terra, eu tenho proteção. Eu vou voltar para a cidade, onde não tem emprego, onde eu preciso do pão e circo, onde as pessoas podem invadir, estupro, roubo, prostituição, não vou. Então, cada vez mais, o império que era urbano se torna um império rural. A ruralização por parte de Roma e a ruralização por parte das invasões bárbaras. Os dois contribuíram para a ruralização. Ruralização essa que mais à frente vai dar origem ao feudalismo. Entenderam? Então, nós temos aqui, ó, o império vai ser dividido. Ele vai ser dividido em último momento por Teodósio, tá certo? A parte ocidental, como se fosse o nosso quadro, a parte esquerda, ela vai ser toda invadida por reinos bárbaros. Estou botando aí uma imagem para vocês. E a parte direita vai ficar centralizada, unificada, até o fim da Idade Média, ok? Chamada de Império Bizantino, com capital em Bizâncio, Constantinopla, e aqui com capital em Roma. O feudalismo, segundo Hilário Franco Júnior, vai se formar nessa parte aqui, ó. Ele é europeu, ele é ocidental, ele é medieval. Essa parte aqui vai continuar centralizada. E a Idade Média, curiosidade para quem não percebeu, como é que ela se organiza? A Idade Média começa com a queda de Roma em 476 e ela termina com a queda do Império Bizantino em 1453. Deu para entender? Então, turma, a gente pode dizer que a queda do Império Romano não é do Império Romano inteiro, é do Império Romano Ocidental. Isso é isso aqui, ó. E ele morreu de quê? Ele morreu com as invasões bárbaras? Não, ele morreu de câncer, de metástase. Todos os órgãos entraram em falência. Só que você não vai escrever isso na prova, isso é só para tu entender, beleza? Legal? Beijo no coração, professor Elvis John. Próxima aula a gente vai revisar o quê? Feudalismo. Tchau, tchau.